Olá, tudo bem? O motivo da nossa conversa hoje vai falar um pouco sobre vou explicar brevemente, né, a importância e para que servem os 3 regimes tributários, e depois começar a explicar um pouco melhor sobre o Simples Nacional, que é um deles, também realizar cálculos. Como que funciona? Regimes tributários. Toda vez que uma empresa nasce, ela cresce, ela é constituída, primeiramente ela precisa escolher como que ela vai viver. Qual estilo que ela vai viver. Como assim estilo? Nada mais é do que como que ela vai arrecadar os seus impostos. Então ela tem que fazer uma opção. Eu opto por qual? Atualmente no Brasil temos 3 regimes tributários. Temos o Simples Nacional, temos o lucro real e temos o lucro presumido. Os 3 regimes são formas lícitas de planejamento tributário. Toda vez que você quiser reduzir os seus impostos, você pega uma empresa, escolhe a empresa, através do faturamento dela, todas as compras, todas as suas vendas, toda a sua operação, aplica nos 3 regimes tributários e descobre aí qual regime tributário é o melhor. O que é melhor? É aquele que você arrecadará menos impostos. Quais são os impostos incidentes sobre as mercadorias, sobre as operações? ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISS, esses são os impostos sobre mercadorias e serviços. Quando eu falo lucro real, é que eu estou pagando o meu imposto conforme a realidade. Como assim? Se a empresa tem lucro, ela paga, e quando ela não tem lucro, ela não paga. Bom, mas nenhum imposto? Não. Quando eu falo isso, eu falo dos regimes tributários, dos impostos IRPJ e contribuição social. Esses dois impostos, eles são realizados através do lucro da empresa. Então, por exemplo, na estrutura da apuração da empresa, ela tem as receitas, que é as vendas que ela teve. Então, ela vendeu 10 mercadorias a R$ 10. Bom, ela tem lá a receita dela. Vai reduzir os custos. O que são os custos? São os gastos que ela precisou fazer para produzir ou para comercializar. Matéria-prima, material intermediário, insumo, material para revenda, tudo isso, embalagem, tudo isso é materiais e mercadorias que precisam ser adquiridas para poder funcionar a empresa, a razão dela existir. Tem as despesas, que são gastos necessários, mas não estão atrelados à operação da empresa. Por exemplo, salário dos funcionários administrativos, energia elétrica, material de escritório, material de limpeza, higiene, todos esses gastos, marketing, vendas, todos esses gastos são gastos necessários, mas não estão relacionados diretamente ao motivo da empresa existir. Se ela é uma empresa de calçados, não está relacionado à fabricação de calçados, um exemplo. E aí, receita, menos custos, menos despesas, chega no lucro. No lucro que a empresa verifica que ela vai receber, ainda é aplicado 15% de imposto de renda e 9% de contribuição social. Lógico, né, quando eu falo isso, eu estou falando relacionado, tem um demonstrativo chamado LALUR, Livre de Apuração do Lucro Real. E é lá que eu faço a apuração do meu imposto de renda e da minha contribuição social. Daí eu tenho que fazer algumas adições e exclusões, mas grosso modo dizendo, em cima do lucro da empresa é calculado o imposto de renda e a contribuição social. E ali é pago. Quando falo do lucro presumido, se presume quanto será o lucro da empresa. Então não chega a fazer toda essa estrutura. Através da receita da empresa, presume quanto que ela vai ter de imposto de, uma tabelinha que fala comércio e indústria, tantos por cento. Prestador de serviço, tantos por cento. Então, tem uma tabelinha de presunção do imposto de renda e contribuição social, que nessa tabela se presume quantos por cento da receita a empresa pode ganhar. Então, não é exato. Então, sobre o faturamento da empresa, sobre a receita da empresa, as vendas dela, por mês, é aplicado 8% da presunção, só para ter uma noção. O valor que der, aplico 15% e 9%, imposto de renda e contribuição social. E aí eu descubro o valor que deve ser arrecadado. No Simples Nacional, vamos deixar ele, por enquanto, pelo canto. Então, lucro real, IRPJ e contribuição social, imposto de renda e contribuição social, pelo lucro. Lucro presumido, se presume quanto será o lucro.
Então, a receita se presume quantos por cento? 8%, 10%. Isso é uma tabela da receita que já vem pronta, como ambos são impostos federais. E aí é aplicada a presunção e aí é aplicadas as alíquotas do imposto de renda e contribuição social. Então, é diferente a forma de calcular. Por exemplo, se caso a empresa tiver prejuízo no lucro real, ela não vai ter lucro, vai ter prejuízo. Automaticamente, ela não vai ter imposto de renda e contribuição social para pagar. A mesma empresa, optando pelo lucro presumido, se ela tiver prejuízo, vai pagar imposto mesmo assim, porque ela paga o imposto de renda e contribuição social sobre a presunção da receita. Sobre a receita, aplica uma alíquota, que é definida pela Receita Federal, o valor que der, eu pago o imposto de renda e contribuição social. Não está relacionado ao lucro. Por isso que já tem uma pequena diferença de imposto sobre as duas operações. Agora, sobre outros impostos que tem sobre mercadorias, ICMS e IPI. As duas formas são iguais. Como assim são iguais? Quando eu compro mercadorias, eu tenho meus créditos. Quando eu vendo mercadoria, eu tenho os meus débitos. Faço a apuração, débitos das minhas vendas, menos os créditos das minhas compras, defino o valor que eu vou recolher de imposto. Pronto, está definido. Tanto o lucro real como o lucro presumido, as duas formas de apurar o ICMS e o IPI são iguais. Então, a empresa fala assim, não, vou mudar de lucro real para lucro presumido, ou lucro presumido para lucro real, pagar menos ICMS e IPI. Não vai funcionar. Por quê? A mesma forma de cálculo são para os dois regimes tributários. PIS e COFINS. PIS e COFINS, eles têm comportamentos diferentes também. No lucro real, funciona da mesma forma do regime de não cumulatividade, ou seja, algumas mercadorias posso me creditar igual o ICMS e o IPI. Na venda, vou me debitar, faço a apuração. O que é a apuração? Débito menos os créditos. E defino o valor que eu vou recolher. Regime de não cumulatividade. As alíquotas mudam também. No imposto de renda, no PIS e no COFINS, 1,65% para PIS e 7,6% para COFINS. Fecha aí. Na entrada e na saída, apura igual faz o ICMS e o IPI. Já no lucro presumido, é sobre o faturamento. Então, na compra não tenho crédito nenhum, mas na venda eu tenho os débitos. Só que as alíquotas são diferenciadas. 0,65% para PIS e 3% para COFINS. Nessa estrutura aí tributária, a gente já começa a entender um pouco como funciona cada um deles. Resumidamente, para o lucro real. Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. Receita menos custo menos despesa. Sobre o lucro, aplica imposto de renda e contribuição social, 15% e 9%. Aplicou, já sei o valor que deve ser recolhido. Lógico, não desconsiderando a apuração pelo aluno. ICMS e IPI, regime de não cumulatividade. Depende do produto e depende da operação. Crédito menos débito, crédito na compra, débito na saída, faço a apuração, recolho. Fechou. PIS e COFINS, na compra, 1,65% de PIS, 7,6% no COFINS, no COFINS, na compra. Na venda, a mesma coisa, 1,65% de PIS, 7,6% do COFINS na venda. Faz a apuração e recolhe. Então, aí temos no regime tributário ICMS, IPI, PIS, COFINS, IRPJ e contribuição social. 5 impostos, a forma que eles se comportam dentro de uma apuração. Lucro real. Lucro presumido. IRPJ e contribuição social sobre a presunção. Aplica-se uma alíquota em cima da receita, que é definida pela Receita Federal, pelas vendas, e define qual seria o lucro da empresa, independente qual seja. E aí é aplicado 15% e 9%, contribuição social e imposto de renda, fecha os dois. ICMS e IPI, a mesma coisa, regime de não cumulatividade, crédito na compra, débito na venda, faz a apuração e recolhe. PIS e COFINS, sobre o faturamento, 0,65% de PIS, 3% de COFINS. Sobre a receita, não tem crédito nenhum, porque esse regime é de cumulatividade, não possui crédito. Faz a apuração e fecha.
Então, aí no lucro presumido, temos aí imposto de renda, contribuição social, ICMS, IPI, PIS e COFINS. E a gente fecha esse primeiro conceito, primeiro conceito, bem resumidamente, do que é o lucro real e o lucro presumido e a forma de calcular de cada um deles. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre o Simples Nacional e a forma de comportamento dele. Até já!